título vocês propuseram, então eu vou concentrar um pouco na questão dos efeitos, né, dos impactos, mas vou tentar falar um pouco geral também, aí estão os tópicos, né, da palestra, o que são crateras de impacto meteorítico, para que servem, como se formam, o aspecto do processo geológico, né, da formação de cratera, um pouquinho sobre a Lua e suas crateras, em outros mundos, né, em outros corpos planetários e o seu uso em geologia planetária. Eu talvez não fale de Titã, porque não vai dar tempo, mas originalmente estava aí, e nem dessa cratera de Nerva, porque fica em Titã, e é um projeto que eu estou envolvido agora, mas acho que vai ficar para outra oportunidade. E queria falar sobre Bennu, que é um negócio super novo, né, na verdade, anteontem aconteceu, então eu queria falar um pouquinho, mostrar para vocês o que está sendo feito nessa exploração do asteroide Bennu. Depois, os riscos de impacto na Terra e uma missão de prevenção, que está em andamento, e as crateras do Brasil. É um monte de coisa, eu vou ter que correr um pouco, vocês me desculpem se eu for muito rápido. Mas eu quero começar aqui com essa frase, que é desse senhor aqui, o Eugene Shoemaker. Eu costumo sempre citar essa frase dele, porque eu acho que ela sintetiza muito bem a importância dos processos de impacto enquanto processo geológico, né? O Shoemaker diz que ele é o processo geológico mais fundamental, porque sem ele, a Terra, Marte, Vênus, Mercúrio e todos os corpos sólidos não existiriam. Os impactos dos corpos menores são o processo pelo qual os planetas se formaram, ou seja, os corpos maiores dos primórdios da formação do sistema solar, por gravidade, iam atraindo os menores, agregando massa, crescendo até se transformar em planetas. Então, na verdade, não existiria nenhum planeta se não houvesse esse processo geológico de impacto. O Shoemaker está nessa foto e está nessa aqui também, ele é esse cara aqui. Vocês estão vendo meu apontador? Aliás, deixa eu mudar para um vermelhinho aqui. Pronto. Esse senhor aqui, bem na beiradinha da cratera, essa é a Mentor Crater, no Arizona, que é um verdadeiro campus de estudo a céu aberto, um museu a céu aberto, e ele está aqui treinando um grupo de pessoas, são todos astronautas da NASA, em treinamento para posteriormente irem em missões. Vários deles foram até a Lua, pisaram na Lua, né? E o treino nessa cratera no Arizona ele é feito todo ano até hoje. Tem sempre uma turma lá, uma vez por ano, que passa 2 semanas estudando geologia, porque a maioria dos astronautas tem formação em engenharia, em outras ciências, alguns são geólogos, mas nem todos. E o Shoemaker foi o cara que começou esse treinamento aí nessa cratera. Bom, o estudo de crateras de impacto pode nos fornecer uma quantidade muito grande de informações, a começar como idades. A gente pode analisar idades de outros planetas e corpos planetários com base em cratera, só vendo a sucessão de eventos e o recobrimento entre as crateras, a taxa de densidade de cratera, isso nos dá informações indiretas sobre idade, sobre a reologia desses corpos e também sobre taxa de erosão. Então, é uma ferramenta útil para a gente estudar corpos que não se tem acesso, como são, por exemplo, asteroides e planetas, quase todos eles. Na Terra, eles servem para explicar os ciclos de extinção em massa de vida. Por exemplo, o limite Cretáceo-Paleogênio foi um grande evento de extinção em massa, mais de 70% da vida que existia naquela época desapareceu subitamente, e isso foi devido a um evento de impacto que está aqui embaixo, né, a cratera de Chicxulub, que fica na península de Yucatán, no México. A gente vai falar um pouquinho mais dela um pouco à frente. Várias crateras têm potencial de recursos minerais. Mais ou menos 10% das crateras de impacto na Terra são explotadas para algum tipo de recurso mineral. Os exemplos mais clássicos são o níquel de Sudbury, no Canadá, é a maior jazida de níquel existente e é uma cratera, e uma parte considerável desse níquel é de origem meteorítica.
É uma cratera muito antiga, tem 1,8 alguma coisa bilhão de anos, é uma das poucas crateras tão antigas que sobreviveram, né, aos processos geológicos, e ela tem essa importância, então, porque é a maior produtora de níquel do mundo. E petróleo e gás em Chicxulub, no México, onde a cratera em si não é responsável pela acumulação de petróleo em gás, mas as brechas de impacto são rochas reservatório muito apropriadas, porque elas têm boa taxa de porosidade e permeabilidade. E ali em Chicxulub elas contêm, de fato, depósitos econômicos que são explotados de petróleo e gás. Existe um enorme potencial de crateras para a implantação de geoparques, museus a céu aberto e atividades de geoturismo e patrimônio. Não aqui no Brasil, infelizmente, há algumas tentativas aí de se criar. O Domo de Araguainha tem uma proposta bem avançada, mas não passou de uma proposta ainda pelo CPRM. E tem um pequeno exemplo lá no Paraná, uma das crateras que a gente ajudou aí a caracterizar, e que o governo do estado do Paraná transformou num patrimônio estadual, junto com outros monumentos geológicos, e isso tem um certo impacto ali na educação da região, visitação de escolas, etc. Em outros corpos planetários, as crateras são um alvo preferencial pela busca de formas de vida extraterrestre. E aí eu não estou falando do ET de Varginha, não, ele está falando de, eventualmente, bactérias, né, que é o máximo que se imagina que possa ter existido em algum momento em alguns corpos do sistema solar. E também elas servem de janelas para a gente analisar a geologia de subsuperfície. E um belo exemplo de um impacto como processo geológico é o próprio nascimento da nossa Lua, que lá no comecinho da história do sistema solar, ou seja, um pouco mais de 4,5 bilhões de anos, houve um impacto imenso de um planetóide chamado Rhea. Por que planetóide? Porque ele tinha o tamanho estimado dele é mais ou menos o de Marte, do planeta Marte. E esse enorme corpo se chocou contra a Terra nesse momento. Aqui estão a sequência, né, de cartoons aí, de desenho, de ilustrações. Se chocou, um material desses dois corpos acabou se fundindo, se juntando, como mostra aqui, né? Mas uma grande quantidade de material foi ejetada para a atmosfera e começou a se condensar na forma de um disco orbitando ao redor da Terra, e esses fragmentos aos poucos foram se juntando, formando a proto-Lua, que está aqui redondinha, até que finalmente se consolidou um corpo sólido, que é a nossa Lua, e a Terra. O tamanho aqui dá uma impressão errada, porque nós estamos olhando de longe e a Lua está mais próxima, tá? Mas basicamente a Lua, aqui já a Lua formada e a Terra também, e a Terra nesse momento ela era muito rica em processos vulcânicos, né? Mesmo antes do impacto, como vocês veem aqui, a ilustração mostra fissuras extravasando lava, que é característico aí da história precoce do nosso planeta. Depois, em 94, esse processo de impacto foi muito bem caracterizado, porque pela primeira vez na história da humanidade foi possível observar em tempo real, transmitido pela TV e tudo mais, o impacto de um cometa Shoemaker-Levy, contra o planeta Júpiter, né, um dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. O Shoemaker aqui é o mesmo nome do Eugene Shoemaker, porque ele e a mulher dele, que é astrônoma, junto com esse outro cara aqui, que tinha um sobrenome Levy, descobriram esse cometa e, como descobridores, eles nomearam, isso é permitido pela Comissão Internacional de Nomenclatura, né, nomearam o cometa com os sobrenomes deles. Então, do dia 16 ao dia 22, ou seja, uma sequência de alguns dias aí, os fragmentos do cometa. Por que fragmentos? Eu esqueci de falar isso. Esse cometa, ao ser atraído pela gravidade de Júpiter, que é monumental, né? Júpiter é muito grande, apesar de ser gasoso, ele tem um núcleo sólido metálico. Esse cometa se rompeu em 23 pedaços, que são esses pontinhos brilhantes aqui. E esses pedaços foram se chocando contra Júpiter durante esse período aqui de quase uma semana.
Como ele é gasoso, não se formaram crateras visíveis, mas certamente esse material acabou incorporado à parte sólida que fica aqui no centro, ao núcleo, então, do planeta Júpiter. Outro evento que não foi testemunhado diretamente, mas indiretamente, aconteceu na Sibéria em 1908, em que uma grande explosão que aconteceu na atmosfera foi sentida, ouvida na Europa inteira, foi registrada em sismógrafos pelo mundo inteiro, e uma visita feita ao local anos depois, né, essa aqui muito tempo depois, 30 anos, mas não demorou tanto, mostrou que o que existia de floresta boreal, que é a vegetação típica do local, tinha sido completamente destruída. E olhando de perto, a gente vê que as árvores, os troncos estão todos virados para a mesma direção. É justamente a expansão, né, da onda de choque vinda de cima, se espalhando e derrubando as árvores numa forma radial em torno de um epicentro. Então, essa foto aqui, por exemplo, é a 8 quilômetros desse epicentro. Então, o estrago foi uma área muito grande, né, e estima-se que liberou uma energia equivalente a 700 ou 1.000 bombas equivalentes que destruíram a cidade de Hiroshima. É uma quantidade bastante grande, são 10 a 15 megatons, né? E essa comparação com a bomba de Hiroshima dá uma ideia da grandeza de um evento desse tipo. Como ele ocorreu na atmosfera, foi calculado depois que ele deveria estar entre 5 e 10 quilômetros acima da superfície, e o meteorito que causou isso teria algumas dezenas de metros de diâmetro. Mas ele não sobreviveu, ele se fragmentou com a explosão e nunca foi encontrado nenhum fragmento, o que é um mistério, né? Porque espera-se que pelo menos pequenos fragmentos existam, mas até hoje nunca foi encontrado e não há uma cratera associada a ele. Isso ocorreu no dia 30 de junho e há uns 6, 7 anos atrás a Unesco propôs um Dia Mundial do Asteroide, justamente o 30 de junho, para comemorar esse evento, né? E o que é feito são palestras, atividades de divulgação em museus, em universidades no mundo todo, tentando despertar a consciência das pessoas para a existência desse fenômeno geológico, que é algo que aconteceu com muita frequência no passado, mas pode voltar a acontecer. Mais recentemente, em fevereiro de 2013, no dia 15, um fenômeno muito parecido com esse da Sibéria aconteceu também na Sibéria, também na Rússia, né? Que foi um meteorito que a gente vê aqui no cantinho, chegando próximo aqui à superfície, aqui mais perto, ele tem um traço bem visível e uma cabeça flamejante, que é o atrito do corpo rochoso com a atmosfera, que vai queimando, de fato, o meteorito, liberando partículas muito pequenas, de cinza, né? E formando uma capa que é chamada crosta de fusão na superfície do meteorito. E, em algum momento, as forças de resistência da atmosfera foram mais fortes que as forças de coesão interna do meteorito e ele explodiu. Está aqui a explosão, o momento da explosão, e aqui são os fragmentos caindo. Aqui tem um mapa, esses fragmentos caíram, para vocês terem uma ideia da escala, aqui são 10 quilômetros, essa barrinha. Então, em dezenas de quilômetros, eles caíram nessa linha, que é a trajetória, né, que a gente vê aqui, e foram encontrados muitos fragmentos, aqui são alguns. Era inverno e a Sibéria, né, então os fragmentos quentes caíam sobre a neve, derretiam a neve, e iam afundando até que eles resfriavam e paravam e deixavam esse cone de gelo aqui. Então, isso era muito típico, o pessoal lá aprendeu, começou a procurar esses cones, né, e na ponta do cone tinha pedacinhos de meteorito, foram recuperados milhares de pedacinhos, numa quantidade total que eu já não me lembro, mas de tonelada. Não matou ninguém, por sorte não caiu na cabeça de ninguém, mas olha o que aconteceu com os vidros da cidade de Chelyabinsk, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes, tamanho aqui de Campinas, né? E que praticamente 90% de todas as vidraças da cidade foram estilhaçadas pelos fragmentos pela onda de choque que quebrou o vidro, fragmentou, e muita gente foi ferida pelo vidro quebrado, mas não pelo impacto. Aqui é um vídeo que eu quero ver se eu consigo rodar. Eu sempre tenho problema com vídeo. Só um minutinho, acho que eu tenho que sair daqui. Pronto.
Vocês vão ver isso gravado em vídeo. Essa faixa de fumaça é nuvem, tá? Não tem nada a ver com meteorito. Prestem atenção que ele vai entrar na tela agora. Está bem no centro. Aí ele explodiu. E aí os fragmentos continuaram aquela trajetória e foram caindo. Os maiores caíram mais perto, os menores caíram mais longe, por uma questão gravitacional. Isso foi filmado de uma câmera daquelas que põe em cima do painel do carro, né, voltado para frente, e vocês viram uma pessoa falando, aí era um motorista falando em russo. E eu fiquei curioso, num congresso tinha um pessoal da Rússia, no Congresso Internacional, perguntei o que ele estava falando. A pesquisadora deu uma risada, falou que ele estava só falando um palavrão e ela não quis traduzir para mim. Bom, aí nós temos esse evento que formou a cratera de Chicxulub, em Yucatán. É uma estrutura com 200 quilômetros de diâmetro, é a terceira maior da Terra, as duas maiores são a de Vredefort, na África do Sul, que é a maior, tem 400 quilômetros, pouco mais de 400 quilômetros, só uma parte dela foi preservada, o resto foi retrabalhado tectonicamente. E lá no Canadá, aqui contém a jazida de níquel, que tem quase 300 quilômetros, né? Então são as três maiores. E a história por trás é muito interessante, eu resumi muito aqui. Em 78, esse geólogo chamado Walter Álvares, professor de Berkeley, na Califórnia, estava estudando sedimentos carbonáticos no limite Cretáceo-Paleógeno da região de Gubbio, são as montanhas carbonáticas, né, de sedimentos de fundo do mar, e ele encontrou ali um marcador interessante que separava justamente uma parte inferior muito rica em fósseis, uma pequena camada escura, centímetros de espessura, e logo em cima a sequência da deposição, que praticamente não tinha fósseis. Então existia ali certamente uma mudança muito brusca, muito rápida, e ele achou que essa camada escura, pequenininha, poderia explicar isso. E começou a estudá-la. Ao mesmo tempo, camadas similares foram encontradas na mesma posição estratigráfica em vários continentes, em vários locais do mundo. Em 80, 2 anos depois, ele e o pai dele, que era um físico premiado com o Nobel, juntos eles publicaram um artigo com os resultados desse detalhamento de composição geoquímica e tudo mais dessa camada, onde eles encontraram um elemento que é muito raro na crosta da Terra, mas é comum no manto e é comum em meteoritos, que é o irídio. E tinha uma anomalia de irídio ali que era inexplicável, num sedimento carbonático, né, daquele tipo. E eles ficaram imaginando, de onde veio o irídio? Bom, deve ter vindo de um asteroide, de um meteorito, e eles propuseram, num artigo publicado na Nature, acho que foi na Nature, que teria havido um evento de impacto que teria extinto grande parte da vida então existente. Isso teria ocorrido em 66 milhões de anos, que era um marcador estratigráfico ali, e que teria sido originado por um asteroide ou um cometa que se chocou contra a Terra. Só que não tinha uma cratera com essa idade. Existiam crateras de várias, grandes também, mas não 200 quilômetros, de várias outras idades, mas nenhuma com 66 milhões de anos. Em 91, o pessoal da Pemex, a petroleira mexicana, estatal mexicana, fazendo sísmica aqui nesse campo que eles já exploravam petróleo, ali no Golfo do México, encontrou essa estrutura, e aí ligou uma coisa com a outra, né? Essa estrutura tem exatamente 66 milhões de anos, e pronto, estava descoberto o grande responsável pela matança dos pobres dinossauros. É claro que não foram só os dinossauros que morreram, né? Mas como todo mundo gosta de dinossauro, a gente usa como exemplo, mas na verdade dizimou os dinossauros e muitas outras coisas. Curiosamente, por ter eliminado os dinossauros, que eram grandes predadores dos mamíferos, abriu espaço para a evolução dos mamíferos. Então, até então, os mamíferos não tinham grande importância enquanto espécie, né?
e isso o registro paleontológico mostra. E depois disso, aos poucos, né, a vida foi retomando, foi ressurgindo, e os mamíferos passaram a ser uma das formas dominantes nos continentes. E por quê? Porque não tinham mais os predadores, então eles passaram para a ponta da cadeia alimentar em vez de estar no meio dela, né? Outro marco interessante é essa cratera no Arizona, que é aquela onde eu mostrei o Eugene Shoemaker. Para vocês terem uma ideia da dimensão, isso aqui é uma estrada asfaltada. O Grand Canyon está aqui atrás, ela é próxima ao Grand Canyon, não dá para ver bem, mas está por aqui. É um enorme platô, chamado Platô do Colorado. O rio que forma o Grand Canyon é o Rio Colorado, né? Então esse platô aqui, que é um platô sedimentar, também é uma sequência carbonática, arenite, etc., tinha esse imenso buraco que até a década de 30 os geólogos americanos interpretavam como uma cratera vulcânica, porque essa região também é muito rica em vulcanismo. Aliás, essas montanhas aqui atrás são remanescentes de um vulcão. Só que não tinha nenhum material vulcânico aqui. O que tinha eram os sedimentos e começaram a achar aqui na região toda, inclusive nesse rio aqui, que é um pequeno cânion, vários pedacinhos de meteorito. E procurando, foram achando cada vez mais, inclusive maiores, né? Esse meteorito é conhecido até hoje como o meteorito de Canyon Diablo, que era o nome desse pequeno cânion aqui. E aí o Barringer, que era um engenheiro, né, olhou aquilo e falou, pronto, isso aqui é uma cratera de meteorito. Meteorito tem ferro e níquel, são elementos valiosos, ele era engenheiro de Minas. Ele, mais do que depressa, requereu essa área para exploração, depois ele acabou comprando a terra e começou a fazer exploração, perfurações aqui, e foi à falência, que não achou meteorito nenhum. Por quê? Naquela época não sabia que o que acontece no choque é que o meteorito se fragmenta em pedaços, e esses pedaços que estavam aqui em volta é que, na verdade, eram o meteorito original. Bom, aqui tem um prédio, não dá para ver bem, porque tem uma borda surguida da cratera, né? O prédio está atrás, mas é um museu, para vocês terem uma ideia da dimensão. Aqui tem 1,5 km, mais ou menos, de diâmetro. Em 2017, teve um evento da Meteoritic Society, que foi ali perto, em Santa Fé, no Novo México, e uma excursão até a cratera Barringer. Essa foto fui eu que tirei ali no mesmo lugar que estava o Eugene Shoemaker com a turma de astronautas. Ele estava aqui, exatamente aqui. E essa foto aqui mostra o geólogo que sucedeu o Shoemaker, que é o David Kring, e até hoje ele se dedica ao estudo, né, dessa cratera e é responsável por várias atividades, inclusive didáticas lá. Eles fazem treinamentos não só de astronautas, que são feitos até hoje, e é ele que faz também, mas também de estudantes. Tem uma escola de verão para estudantes de graduação todo ano, e podem se inscrever alunos do mundo inteiro, tem uma seleção difícil para entender um pouco esse processo de impacto como um processo geológico. Eu estou aqui ajudando a segurar um mapa, porque estava ventando muito, e esse senhor aqui chama-se Drew Barringer. É o neto do Barringer que descobriu, ou que propôs que era uma cratera de impacto, que foi à falência, mas a família dele ficou com a propriedade. E o que essas gerações seguintes, inclusive o Drew, fizeram? Montaram um museu grande, muito interessante, e atraem dezenas de milhares de visitantes todos os anos lá. Rende um excelente dinheiro essa cratera. Eles têm uma empresa, né? E com o dinheiro que eles têm, eles inclusive fazem um fundo de pesquisa para apoiar estudantes de graduação e de pós que estudam crateras. Então, vários aí dos nossos estudantes e que estão nos assistindo foram beneficiados por bolsas dessa Fundação Barringer. E esse senhor aqui, o Drew Barringer, é a pessoa que hoje toca essa fundação. Esse aqui é um fragmento desse meteorito do Canyon Diablo, que está lá no museu, isso é o Museu da Cratera mesmo, é o maior fragmento que foi encontrado, ele tem quase 1 metro aqui de diâmetro. Eu estou aqui de escala, mas eu estou longe, então dá uma falsa impressão que ele é maior do que é. Na verdade, ele tem 1 metro, 1 metro e pouco. E aqui, numa das encostas aqui, tem justamente o geólogo
David Crink, mostrando um raríssimo fragmento do meteorito que está enterrado aqui na parede. Eu ampliei, está mostrado aqui. Ele está oxidado. Na verdade, não era tão raro, ele era mais comum, mas com o passar dos anos, muita gente entrou lá e roubou, levou, e hoje é muito difícil encontrar. Então, esse local aqui, o David só mostra para cientistas. E falando, não contem para ninguém e não mostrem onde é, né? Então, não vou mostrar aqui na imagem da cratera toda onde é. Não que vocês vão roubar, mas eu prometi que não ia mostrar, então não vou mostrar. Bom, de onde vêm esses corpos, né, que acabam se chocando contra os planetas? A maior parte deles vem do cinturão de asteroides, que divide o sistema solar entre planetas interiores e planetas exteriores. Os interiores são sólidos, planetas rochosos, e os exteriores são gasosos ou gelados. A superfície é formada por gelo, né, no caso, ou então são gasosos, como os exemplos aqui de Júpiter e Saturno. E o que acontece é que, por alguns motivos, o mais comum sendo a passagem ou de asteroides muito grandes que vêm de fora do sistema solar, ou mais comumente de cometas que também vêm de fora. Os cometas têm uma órbita elíptica que leva eles muito longe do sistema solar, mas eles retornam periodicamente e, na passagem, eles podem se chocar ou gravitacionalmente deslocar esses asteroides, que vão ser atraídos pela maior massa, que é o Sol, né, e no trajeto eles podem interceptar a órbita dos planetas interiores, inclusive a Terra. Então, depois de algumas décadas, principalmente a partir de 1960, com o estudo do Barringer, da cratera Barringer pelo Shoemaker e outros estudos na Europa, principalmente pelo von Engelhard na Alemanha, e mais uma meia dúzia de pioneiros aí nessa área, esse processo geológico foi caracterizado, né, e foi aceito pela comunidade, e ao mesmo tempo em que o homem chegou à Lua, a exploração espacial começou na década de 60, isso tudo junto deu um impulso muito grande na geologia planetária, e a questão das crateras sempre esteve no centro desses estudos, porque ela traz toda aquela gama de informações que eu me referi. Aqui é só para mostrar o regime de pressão e temperatura que a gente está tratando quando se fala em impacto. Para vocês terem uma ideia, aqui é o Facies granulito, eclogitos, que são rochas do manto superior, estão aqui em termos de temperatura e pressão, mas no evento de choque nós estamos falando deste tipo de coisa. Ou seja, pressões acima de 5 gigapascal. Temperaturas podem ser baixas, mas também podem ser altas, né? Mas a pressão é muito alta. E isso cria toda uma série de feições que só são possíveis nesse regime de pressão, que não existe na crosta da Terra por qualquer outro processo. Então, encontrando essas feições aqui, a gente tem certeza que aquela rocha foi formada pelo impacto, porque não existe outro processo que consiga produzir uma pressão tão alta. E existem várias técnicas aqui, por exemplo, esse é um espectro Raman, mostrando aqui alguns picos dos minerais tichovita, coesita e quartzo. Coesita e tichovita são formas altamente densas de quartzo, que são formadas em altíssima pressão, elas estão aqui, ó. Então nós estamos falando em coisa aqui de mais de 10 gigapascal para coesita e provavelmente mais de 20 para tichovita. E com o Raman é muito fácil separar, apesar de ser tudo sílica, óxido de sílica, né? A composição mineralógica é a mesma, mas a pressão de formação é diferente, e com isso tem um espectro diferente no Raman. E essas deformações produzidas são permanentes. A gente vai encontrar, passados milhões ou até bilhões de anos, elas vão ficar registradas nas rochas, por isso é que elas nos guiam, né? Aqui, muito rapidamente, o conjunto de feições diagnósticas e feições indicativas. Então, quando a gente vai para o campo estudar uma estrutura, alguém desconfia que uma estrutura circular pode ser formada por impacto. Aí liga lá para o professor da Unicamp que estuda, que é o maluco que estuda esse tema, mais maluco ainda, né? E vai o professor lá para o campo, o que ele vai procurar? Ele vai procurar isto, que é o mais comum, mas não é só indicativo, não é comprobatório.
E, com sorte, ele pode encontrar essas feições aqui que são, de fato, diagnóstico, porque essas são as de alta pressão, pressões de impacto, que são shatter cones, são os cones estriados aqui, tem 2 exemplos, né? São essas juntas em grãos de minerais, principalmente o quartzo, se desenvolve segundo certas direções cristalográficas, e medindo isso numa platina universal, a gente consegue saber aproximadamente a pressão que chegou. E eles têm um regime de pressão bem amplo, né? Começa em poucos gigapascal e pode chegar até 40 gigapascal, dependendo das direções. Ele pode ocorrer em mais de uma direção. Aqui a gente vê, por exemplo, em 2, aqui também. E aqui são outros, essa chamada feição em pena, porque tem uma junta aqui e dela saem outras juntas menores, todas paralelas, como se fosse uma pena. Aliás, aqui está até melhor, é a mesma feição. Isso em inglês é feather feature, ou feição em pena, junto com os PDFs e os shatter cones, são as feições mais comuns. Mas a gente vai ver muito disso também, que são de regime de pressão um pouco mais baixo, mas podem ser produzidas por outros processos geológicos que não impactos de alta pressão, de hipervelocidade, que se chama. Então, elas são indicativas, mas não comprovam. Estas, sim. Como é que a gente descobre uma cratera, né? Normalmente usa-se imagem de seccionamento remoto, hoje tem uma grande gama de tipos de imagem, de resoluções, dados geofísicos, principalmente aéreos, mas também de campo, e, por último, a verificação dos locais que são candidatos, né? E aqui é o Cerro do Jarau, no Rio Grande do Sul. Aqui é um exemplo tirado de um livro, não me lembro de qual estrutura é, mas não é no Brasil. E aqui é um shatter cone do domo de Araguainha. Bom, vamos dar um pulinho na Lua e falar um pouco do trabalho de campo na Lua. E a Lua é curiosa do ponto de vista geológico, porque apenas um geólogo pisou na Lua, foi esse cara aqui. Aqui mostra ele pousando no traje espacial, e aqui ele trabalhando, fazendo trabalho de campo na Lua, e aqui ele dando uma palestra em 2017, ele chama-se Harrison Schmitt, e foi... opa, pulou aqui. Ele foi astronauta, geólogo, astronauta e depois senador pelo estado do Novo México. Hoje ele já está aposentado, mas ele sempre é convidado para dar palestras, e essa foi no evento da Meteorological Society, aquele mesmo que teve a excursão a Meteor Crater, e eu estava presente, tirei aqui a foto dele falando do trabalho de campo que ele realizou na Lua, né? E aqui tem um filmezinho, vamos ver se consigo passar. Esse é ele andando ali. Bom, não sei se vocês conseguiram acompanhar o diálogo, é ele falando com o comandante do módulo, né? Ele estava na Lua e o comandante dentro do módulo, ele estava na superfície e eles iam partir de volta. Essa foi a última missão Apollo que foi à Lua, foi Apollo 17 em 1972. Então ele foi o último cara que pisou na Lua, porque ele foi o único daquela missão que saiu do módulo e coletou rochas, e por isso eles selecionaram um astronauta geólogo. E o que ele fez? Ele decidiu, na última hora, pegar o martelo de geólogo dele e jogar aqui na superfície para deixar como uma lembrança, né, desse trabalho de campo. Isso não estava planejado. Então ele pede a permissão do comandante do módulo e pede várias vezes: por favor, me deixe jogar o martelo, me deixe jogar o martelo. Aí ele se afasta do módulo, e se você for de novo, vai passar. Aí, ele está pedindo para jogar o ar. Aí o comandante autoriza, ele sai, joga o braço e lá vai o martelo. Eu vou parar aqui, ó. Pulou de novo. Espera aí que eu vou voltar no ponto.
Vocês vão ver o martelo onde ele vai parar. Está aqui. Vai parar a centenas de metros, porque a gravidade na Lua é muito baixa, né? Então o martelo dele foi lá longe. E está lá até hoje. Como ninguém mais voltou na Lua, está lá e algum dia vai ser recuperado, né? Bom, e falando em voltar para a Lua, a Lua deve ser o próximo corpo celeste que vai ser revisitado pelo homem, pelo ser humano, só que não vai ser o homem, porque a NASA já se comprometeu que a próxima pessoa que vai pisar na Lua vai ser uma mulher. Então, provavelmente, vão ser duas pessoas, uma mulher, vai ser a primeira, e vai ser acompanhada de um astronauta também homem. Então, bom, isso é parte de um projeto chamado Artemis, né? Que está já bem avançado e, de fato, deve sair, porque já tem financiamento para isso. Está previsto para daqui a 3 anos. Quase 4, na verdade. Aqui estão os objetivos científicos, né? Não vou detalhar, só quero destacar aqui a primeira estratégia é geologia de campo. Porque uma coisa é você mandar um robô e guiar esse robô com câmeras, etc., ele coletar uma pequena amostra, que não consegue coletar grandes amostras, analisar com os instrumentos que tem no rover, que são muito precisos, mas são limitados, né, porque estão todos miniaturizados dentro de um veículo pequeno, e outra coisa é trazer essa amostra para a Terra e poder estudar em muito mais detalhe. E é isso que eles querem fazer, e também estudar as regiões frias e o lado distante, né, o lado que não é voltado para a Terra, que é muito pouco conhecido até hoje. Tem uma missão chinesa que recentemente pousou lá. E aqui está a astronauta, né? Na verdade, não é uma, eles estão treinando uma série de pessoas, como sempre fazem, e aqui é somente a apresentação do traje espacial que as astronautas mulheres usarão, porque descobriram, uns 2, 3 anos atrás, que o traje que eles tinham não servia no corpo feminino, porque, obviamente, há diferenças entre o corpo masculino e o corpo feminino. Aí eles desenvolveram um traje espacial específico para as mulheres, que é esse que foi apresentado num evento há pouco tempo atrás. Da Lua a gente vai pular para Marte. Essa é uma paisagem marciana, né? E Marte é curioso, porque ele é o único planeta que é habitado exclusivamente por robôs. Por que isso? Porque tem 3 robôs, né, que agora já não operam mais, mas operaram durante bastante tempo. O primeiro era bem pequenininho, o Sojourner, operou pouco tempo também, as baterias pifaram, e depois os robôs gêmeos, o Spirit e o Opportunity, que foram lançados com poucas semanas de diferença, e para explorar diferentes lados da superfície de Marte. E Marte deve ser o próximo destino depois da Lua do homem, pelo menos os planos da NASA, de outras agências, da China, a Agência Espacial Europeia, japonesa, trabalhando em conjunto ou em colaboração, estão desenvolvendo missões para, na década de 2030, chegarem até Marte. E aqui a gente vê que a superfície, na verdade, não é composta por rocha apenas. A gente tem o regolito, o solo, tá? E aqui são fragmentos que tanto pode ser de Marte, como pode ser de meteoritos, que formam crateras e o material ejetado, os fragmentos ejetados se depositam. Então, quando você coleta esse material, você nunca tem certeza do que exatamente é, porque ele está na superfície, que é o que os jipinhos, aí, os robôs, fazem, né? Então, a ideia é mandar geólogos, e de preferência treinados em geologia, para isso. Bom, aqui só para mostrar essa sequência de fotos que é muito recente, o crédito aqui vai para o nosso colega Wagner Lobinho, com o telescópio dele, ele registrou esse ponto máximo de aproximação de Marte que ocorreu nesse período aqui, essa aqui é do último dia 13, né, de outubro. Vocês vejam como vai aumentando o nível de detalhe, né, ele usou as mesmas configurações aqui da câmera, e o Wagner registrou, então, e me passou essa imagem. Eu agradeço aí, porque eu aproveito aqui para mostrar para vocês. Aliás, vocês convidaram ele para uma palestra também aí pelo Chapter, né? Bom, as crateras são o local preferido para estudo de geologia planetária. E por quê? Aqui tem um exemplo de um pedaço de uma parede de cratera. Elas são conhecidas como a sonda dos geólogos planetários pobres, né?
Por quê? Você não precisa de grandes instrumentos para fazer uma perfuração. Basta olhar a parede de uma cratera, o fundo, que você vai ver a geologia de subsuperfície. Então, aquele regolito, aqueles fragmentos que estão na superfície, deixam de atrapalhar porque você vê, de fato, a geologia das camadas aí de subsuperfície. Dependendo da profundidade da cratera, você consegue chegar bem fundo, né? Aqui a gente vê, por exemplo, camadas nitidamente de diferentes composições, e hoje tem instrumentos para se analisar essa composição à distância através de espectrometria de reflectância. Bom, Marte tem mais de 600 mil crateras de todos os tipos e dimensões, e elas permitem, então, essa oportunidade, ou uma janela, na verdade, para se analisar os estratos que estão abaixo da superfície. Essa cratera aqui tem 7 quilômetros de diâmetro, e esse pedacinho aqui tem 1 quilômetro de largura. Aqui são os dois robôs geólogos gêmeos, né? Eles têm todo um equipamento a bordo, são espectrômetros, principalmente, que vão detalhar a composição química, mineralógica, inclusive compostos orgânicos. Eles são idênticos e foram para locais distintos estudar diferentes regiões. E a ideia aqui é busca de processos geológicos como transporte, precipitação, sedimentação, atividade hidrotermal e presença de água, que é sempre muito importante, porque nesses locais onde houve água em algum momento, hoje Marte tem gelo, mas não tem água na forma líquida, mas em algum momento teve, porque ele tem feições de erosão fluvial muito bem marcadas, né? A gente vai ver depois, e mostra que em algum momento ele teve água em abundância. E água é onde se procura vida. E também a água é o recurso que se pensa para o futuro, para que Marte, isso também vale para a Lua, né? A Lua e Marte sirvam de plataforma para a exploração de corpos ainda mais distantes. A água pode ser transformada em energia, né? E através do hidrogênio. Então, estão sendo desenvolvidos motores de foguetes à base de hidrogênio, e a água serviria como suprimento para o ser humano e também como fonte de combustível para esse salto mais distante. Bom, os dois jipinhos visitaram basicamente crateras, né? Aqui são algumas delas, fotos tiradas por eles. Aqui é a cratera Eagle, que é uma cratera pequenininha, mas foi o local de pouso escolhido para a descida do Opportunity em janeiro de 2004. E aqui a gente vê um módulo de descida com o paraquedas que depois caiu em cima e cobriu o módulo. O rover se desprende momentos antes de tocar o solo, sai e cai o paraquedas em cima, para ele não se embaraçar no paraquedas, ele já cai e sai. Então a gente vê aqui as marcas das rodinhas, né, do rover. Ele não estava perdido, na verdade, ele estava explorando aqui o fundo da cratera. Essa parede, que acabou ficando muito famosa porque ela foi estudada centímetro a centímetro depois com os instrumentos, né, do Opportunity, tem um nome próprio até, e depois aqui é o traçado que ele fez para sair da cratera e continuar a jornada para outros locais. Isso aqui era para ter sido uma animação, então vou ter que... Não, deixa ela aí mesmo, eu tiro de cima. Ops, eu não vou conseguir que eu estou em modo apresentação. Só um minutinho, por favor. Ok. Estou apanhando aqui. Bom, para mostrar as crateras visitadas. Foram várias, de várias dimensões. Aqui é aquela onde ele desceu e está o paraquedas aberto, né? E as outras, essa aqui tem 166 quilômetros, então o Spirit andou na borda dela, chegou a entrar um pouquinho onde ela está erodida. Aqui está o traçado que ele fez, eu estou com essa barra em cima, e essa outra cratera tem 150 quilômetros de diâmetro. Então, várias crateras de várias dimensões. Deixa eu voltar. Ok. Então, essas crateras foram escolhidas como locais de pouso
por suspeita de ter abrigado água na forma de lagos, onde se depositaram, então, sedimentos ricos em óxido de ferro, alguns tipos de argila, alguns tipos de carbonato. Isso tudo foi descoberto graças a essas missões e aos dois jipinhos. E o interesse no estudo dos sedimentos, e aqui está aquela parede que eu me referi antes, é nitidamente sedimentar, você vê o acamamento aqui muito bem expresso, né? E é um dos alvos, né, na busca de formas de vida que possam ter existido lá. Nós estamos falando, obviamente, de vida microscópica, vida bacteriana, possivelmente. E para futuro, que já está quase no presente, né, tem a missão Marte 2020 para visitar essa cratera chamada Jezero. Ela foi lançada do dia 30 de julho passado e deve chegar a Marte no dia 18 de fevereiro do ano que vem. E tem esse Jeep aqui que tem muito mais equipamento do que os anteriores. Tem 10 vezes mais equipamento que os anteriores. Vocês podem ver aqui pela configuração dele o tanto de traquitana que ele tem, e ele é muito maior também, ele é 3 vezes maior que os anteriores. E os objetivos são aqueles que a gente já falou: geologia, astrobiologia, amostras, e esse aqui, que é preparar a ida dos seres humanos a Marte. Então, testar a tecnologia que possa sustentar a vida no futuro. Aqui a cratera ela tem 49 quilômetros de diâmetro, e aqui é uma ampliação desse trechinho onde tem um leque aluvial muito claro, que vai ser o primeiro alvo na busca aí de argilas e carbonatos e possíveis formas de vida do rover Perseverance. Bom, e aí a gente vai para um outro tema que está super na moda, que é a mineração espacial. Então, se a gente olhar aí a imprensa, principalmente especializada, foram formadas nos últimos 3, 4 anos várias empresas, tudo de base especulativa, né, com ação na bolsa e tudo mais, que se propõem a fazer mineração espacial. E o alvo são metais, obviamente, de muito valor, como platino, irídio, paládio e mesmo ouro. Ou seja, eles estão atrás de, principalmente, asteroides de composição metálica, que são ricos nesses elementos. Essa empresa chinesa aqui lançou já uma missão, mas ela não vai pousar em lugar nenhum, ela só vai testar a tecnologia em gravidade zero, né, que eles pretendem usar no futuro para fazer extração de minério. E a expectativa é que isso movimente aí, anualmente $1 trilhão, ou pelo menos é isso que eles dizem, né? E a NASA lançou, no mês passado, um edital para contratar empresas que se comprometem a coletar uma amostra da Lua de pelo menos 500 gramas, meio quilo, até 2024, e cada amostra dessa que for coletada, a NASA fica com a amostra, ela é proprietária, pagando $25 mil por amostra. Parece que já várias empresas do Elon Musk e outras aí já se candidataram. Então nós estamos vendo aí provavelmente uma nova área de geologia para vocês aí estudantes, né? Eu acho que é uma possibilidade muito concreta de que no futuro alguns de vocês venham trabalhar com geologia planetária e com mineração espacial. Embora a gente saiba que ainda tem muito desafio a ser vencido. Então, eu preparei esse cartunzinho aí, o que nós estamos vendo é uma mudança de paradigma, né? Do geólogo convencional, trabalhando com martelinho e as amostras, para o geobo, ou seja, o robô geólogo, né? E isso, na verdade, são coisas complementares, as duas coisas devem continuar acontecendo. Aí eu queria falar sobre Bennu, e isso está acontecendo agora, né? Por isso, muitos de vocês devem ter visto na imprensa esses dias, né, que uma missão da NASA, chamada missão Osiris-Rex, chegou em Bennu. Ela já estava orbitando Bennu fazia 1 ano e meio, mapeando em super detalhe todos os aspectos possíveis e decidindo onde eles iam coletar uma amostra. Escolheram, claro, uma cratera de impacto chamada Nightingale, com 16 metros de diâmetro. Bennu tem 600 metros de diâmetro no total, e pousar, na verdade não é pousar, é tocar, recolher a amostra e imediatamente subir, porque tem muitos... Bom, primeiro, a superfície é super irregular, isso foi uma surpresa, porque as imagens, principalmente astronômicas que se tinham, não mostravam essa irregularidade, então tem matacões aqui enormes, e achava-se que Bennu era bem mais liso, né?
Então, isso representa um risco muito grande para essa manobra de descida. Descida mesmo não é possível, porque a gravidade é muito baixa, né? Então, a ideia é encostar um braço robótico, descer baixo, encostar um braço robótico, recolher a amostra e já decolar imediatamente. E isso foi feito há 2 dias atrás, à noite, no dia 20, foi transmitido aí ao vivo, não sei se alguém assistiu, eu fiquei acompanhando aqui pela net, né, pela internet. Isso aconteceu a 334 milhões de quilômetros, então demorava 18 minutos para chegar a comunicação aqui na Terra. O Bennu, ele é um asteroide muito escuro, aqui não parece porque está com uma coloração que na verdade não é real, faixa espectral infravermelho, né, mas ele é muito escuro no visível, e ele é formado por fragmentos de vários asteroides que teriam sido destruídos num evento de impacto, e esses fragmentos se juntaram, mas não havia gravidade suficiente para colar esses pedaços, então é um amontoado com baixíssima coesão de fragmentos, inclusive com espaços vazios, com ocos aqui dentro muito grandes, indicados pelas medidas geofísicas, né? Tem uma densidade muito baixa e a geofísica mostra que tem buracos aqui dentro. Mas a composição, no geral, é semelhante à dos meteoritos tipo condrito carbonáceo, que são muito ricos em matéria orgânica, compostos de carbono e água. Então, esse tipo de rocha é considerado uma cápsula do tempo porque tem as características do sistema solar primordial intacto, nunca foi mexido, ele deve ter se formado bem lá no comecinho da história, então ele ajuda muito, as informações daqui vão ajudar muito a entender a composição dos corpos do sistema solar e da formação da Terra, como a Terra se formou lá no comecinho. Eu não vou descer em detalhe aqui, mas basicamente eu tinha até um vídeo, não sei se está aqui ou se eu tirei, não, eu acabei tirando, porque ele é um pouco longo, mas está disponível na página da NASA, né, mostrando essa manobra de recolher a amostra, que demorou 6 segundos, e a ideia é recolher pelo menos 60 gramas de amostra, ou até 2 quilos, com um amostrador que foi especialmente desenvolvido para isso na forma de um disco, né, uma panela, um disco, que encostou durante 6 segundos e emitiu um jato de nitrogênio gasoso muito comprimido, ou seja, muito forte. Isso levantou uma nuvem de fragmento e aí o próprio braço amostrador, ou a cabeça amostradora, sugou esse material, fragmentos pequenos, grandes, etc., para dentro e já decolou imediatamente. Como eu disse, foram 6 segundos para fazer tudo isso, né? Vou pular esse. Bom, vamos discutir um pouco as catástrofes, que é um dos temas centrais aqui da palestra. E a pergunta que sempre surge é essa, né? Será que um dia um asteroide vai se chocar contra a Terra? Bom, se vocês olharem a imprensa, principalmente a sensacionalista, quase toda semana, é rara a semana que não tem uma notícia. Essa aqui é bem recente, é do dia 7 de outubro agora, e é um asteroide do tamanho de um Boeing 747, né, o Jumbo, aquele Boeing muito grande, que, segundo a notícia da imprensa, encontrava-se na direção da Terra a uma velocidade de 24 mil quilômetros por hora. Essa é uma velocidade normal para um asteroide, para um meteorito. Isso é 6 ou 8 vezes a velocidade de uma bala disparada do rifle mais potente que existe, né? E dizia que ele ia cruzar a órbita da Terra no dia 14 de outubro. Bom, cruzou, não aconteceu nada, né? Ninguém sentiu nada. Por quê? No momento que ele cruzou a órbita da Terra, a Terra ou já tinha passado ou ainda não tinha passado naquele ponto, naquela hora, tá? Ou seja, cruzar a órbita não quer dizer nada, porque a Terra tem uma órbita muito longa em torno do Sol. Então, existem muitos asteroides que cruzam a órbita da Terra, mas não quer dizer que vai acontecer o impacto, porque tem que coincidir o momento temporal do asteroide e da trajetória da Terra. Aqui, só em termos de dimensão, ele teria entre 40 e 80 metros, mais ou menos. E a pergunta é, a gente deve se preocupar com isso? E a resposta é, por enquanto, pelo menos, não. Esse aí, por exemplo, passou a distância mínima, foi de 38 milhões de quilômetros, ou seja, não tem nenhuma possibilidade de choque. Mas, no passado, isso já aconteceu, como mostram as crateras que são
conhecidas no nosso planeta, são cerca de 200, estão distribuídas dessa forma, tem uma concentração enorme no hemisfério norte comparado com o hemisfério sul. Isso não tem nenhuma explicação lógica, geológica, né? É simplesmente o fato de que se estudou em muito maior detalhe os terrenos aqui e aqui também, e se descobriu mais cratera. E o exemplo disso está na Austrália, onde também se estudou em detalhe e também se buscou crateras, especificamente buscas de cratera meteorítica. Em compensação, a Ásia, né? A Ásia siberiana, principalmente aqui, mas também essa parte mais setentrional aqui da Ásia, a África e a América do Sul tem pouquíssimas crateras. Por que não tem cratera? Não. Certamente o registro aqui é muito incompleto. Tem muita cratera erodida, principalmente nos nossos terrenos mais antigos, que nunca foram reconhecidas, porque os geólogos não têm o treinamento para enxergar, achar, identificar aquelas feições diagnósticas que eu me referi lá atrás. E se você se lembrar da historinha do Asterix, aqueles que gostam ou já leram Asterix, o Asterix e a sua turma lá da sua aldeia eram muito valentes, tomavam uma poção mágica, ficavam valentes para burro, lá brigar com o exército romano e dizimavam o exército romano. Mas tinha uma coisa que eles tinham muito medo, que era o quê? Era que o céu fosse cair sobre a cabeça deles, né? E aqui tem uma das revistas do Asterix, em que a gente vê aqui a trajetória igualzinha àquela de Chelyabinsk, né, de um meteorito, e o Asterix aqui, depois de tomar a sua poção mágica, dando um murro aqui, um soco no meteorito, no asteroide, e desviando ele. Então, por que isso? Porque, na verdade, toda a mitologia dos povos antigos tem referências a pedras que caem do céu, ou pedras de fogo que caem do céu, que é exatamente o processo de entrada de um meteorito ou de um asteroide na atmosfera, né, aquela queima e, eventualmente, a queda e a formação de cratera. Não tem registro de que algum ser humano do Homo sapiens, né, nem inscrições rupestres em caverna, não existe nenhum registro de um meteorito caindo. Então, isso são suposições. Aquela cratera do Arizona, por exemplo, ela tem 49 mil anos, ela está muito bem datada. Então, ela não foi testemunhada pelo homem, porque a entrada dos povos originários, o Homo sapiens se originou na África, como a gente sabe, foi migrando pelo que é a Europa e a Ásia, atravessou o Estreito de Bering por uma ponte que existiu aqui no passado, uma ponte provavelmente de gelo, né, porque isso foi durante uma glaciação, e foi descendo pelas Américas, povoando. Então, os indícios mais antigos encontrados na América do Norte são de 14 mil anos. E na América do Sul, a confiar nos registros da Nied-Guidon, seriam de cerca de 24 ou 28, eu já não me lembro, alguém pode me corrigir depois, 1000 anos. Mas há uma controvérsia aí, muitos dos pesquisadores do hemisfério norte não concordam com as idades dela, e dizem que a mais antiga é 14 mil, e há alguns outros sítios arqueológicos no Chile que também estão sustentando essas idades mais antigas, encontradas pela Nied-Guidon aqui no Piauí, né? No Parque da Serra da Capivara. Enfim, só para dizer que provavelmente o ser humano nunca testemunhou um evento grande de impacto. Por outro lado, 70% da superfície do nosso planeta é água, é oceano. E asteroides, meteoritos grandes que caiam aqui não vão deixar testemunhos na forma de cratera, talvez no fundo oceânico sim, e vão provocar grandes tsunamis. Então, existe também uma linha de pesquisa que procura depósitos sedimentares formados por eventos tipo tsunamis, né, de altíssima energia, e tentam associar isso com determinados marcadores temporais para ver se houve, de fato, alguma coincidência entre o ser humano e um evento desse tipo. Agora, existe um exemplo, pelo menos dos vários que já foram citados, que me pareceu um pouco mais robusto, né, que é um sítio arqueológico no norte da Síria, descoberto há pouco tempo, 2 anos, que tem vestígio de um impacto há 12.800 anos.
esse foi um dos primeiros povoamentos, ou seja, daquela fase que o homem deixou de ser um coletor, caçador, e passou a dominar a agricultura. Então, ele se estabeleceu na forma de povoamentos, né, de pequenas vilas, e ali criava animais e plantava algum tipo de grão, etc. E o que foi encontrado nesse povoamento na Síria foram materiais destruídos de construção, ossos de animais, grãos de cereais, utensílio e vidro fundido. Como esse tipo de vidro requer temperatura de cerca de 2.000 graus, ele não poderia ser feito pelo homem, porque não existia nenhuma técnica na época para isso. Por outro lado, ele não é de origem vulcânica, e dá para diferenciar vidro de impacto de vidro vulcânico, principalmente com base no conteúdo em água. O vidro de impacto é muito seco e o vidro vulcânico é muito mais hidratado. Existem outros critérios, mas esse é o principal. Então, foi interpretado esse evento como tendo ocorrido um impacto por volta desse tempo, e ele teria contribuído para a extinção dos grandes mamíferos, como os mamutes, preguiças gigantes, tigres, dente de sabre, etc., e também de uma das culturas mais antigas da América do Norte, que é o povo de Clovis, que é justamente aqueles de 14.000 anos, lá do Novo México e do Arizona, que eu me referi. E esse evento também poderia ter sido responsável pelo resfriamento, que é conhecido como o Dryas recente, no qual a temperatura média caiu 15 graus, que é uma catástrofe, né? Principalmente no hemisfério norte, onde há registros mais confiáveis, deve ter também no hemisfério sul, mas não foi estudado, e isso ocorreu exatamente nesse período aqui que se imagina que tenha havido esse impacto. Então, esse pode ser, de fato, o primeiro, talvez, de um testemunho humano de um evento desse tipo. E, para reforçar isso, recentemente foi descoberto na Groenlândia uma cratera que tem a idade aproximada desse evento. Ela está semi-coberta por geleiras, né? E ela foi estudada, isso aqui são dados geofísicos, né? Aqui é um mapa de elevação, na verdade, mas ela foi estudada com geofísica por satélite pela NASA, e eles estabeleceram aqui uma cratera que tem cerca de, acho que um pouco mais de 10 quilômetros de diâmetro. Bom, aqui eu vou passar muito rápido, mas é para mostrar uma curva empírica, onde foram plotadas as N crateras, 200 crateras conhecidas aqui na Terra, contra a idade presumida delas, né? Isso aqui não está em escala linear, está em escala logarítmica. A gente vê, então, que quanto maior o evento, maior o espaçamento de tempo que ele vai ocorrer. Então, um evento do tipo Chicxulub, que vai formar uma cratera de mais de 100 quilômetros, no caso 200, né, ele vai ocorrer a cada centenas de milhões de anos. E o registro que a gente tem é um de 66 milhões de anos. Uma vez na história da Terra, seria alguma coisa do tipo da formação da Lua. Aconteceu aquilo há 4,5 bilhões e provavelmente nunca mais vai acontecer. Mas tem uma série de outros eventos a cada milhões de anos com crateras bem razoáveis. Aqui, por exemplo, tem a cratera Meteor Crater, Barringer Crater, que tem 49 mil anos. Então, ela vai cair aqui na faixa de milhares. Tunguska está aqui, não está aqui em cima, não, está mais ou menos por aqui. Enfim, esse gráfico foi proposto já há algum tempo, mas ele é baseado em dados reais, então é bem empírico, né? Por conta disso, a NASA começou em 95 com um programa de identificação de possíveis asteroides que representam o risco da Terra, para a Terra, né? E começou a monitorar tanto cometa quanto asteroides que possam interceptar a órbita da Terra e classificar cada um deles nessa escala chamada escala de Torino, onde aqui em vermelho é colisão certa, aqui é ameaça de colisão, aqui causa preocupação, mas não garante que é a colisão, aqui requer monitoramento e aqui não vai acontecer nada. Bom, não tem nada até hoje descoberto que passe do zero, ou seja, da faixa branca. Nem mesmo aqui, se tiver, Bennu, que aliás eu esqueci de falar, mas estima-se que há uma chance do século 23 ele cruzar a órbita da Terra. Esse é um dos motivos pelo qual está sendo estudado também. E está em desenvolvimento uma missão chamada DART, né, o acrônimo, né,
A abreviação é DART, que é Double Asteroid Redirection Mission. Eles vão lançar um satélitezinho que vai encontrar um pequeno asteroide e tentar desviar a órbita dele. Ele não tem nenhuma ameaça para a Terra, está muito longe, é só um teste para ver se isso vai funcionar. E eles escolheram um asteroide duplo, que é um Didymos, que tem um diâmetro de 800 metros, e ele tem uma pequena lua, que é o Didymoon, com 150 metros. E a ideia é desviar esse aqui, tirá-lo da órbita de Didymos. Se eles conseguirem fazer isso, usando a tecnologia, que eu não vou entrar em detalhe, mas é uma tecnologia super inovadora, recente, etc., que conseguiria, mesmo com a massa inercial de um corpo desse tamanho, tirá-lo de órbita para desviar um eventual impacto contra a Terra. Deixa eu perguntar como é que eu estou de tempo para as nossas hosts, porque eu queria falar um pouquinho das estruturas de impacto no Brasil, mas desde que a gente tenha tempo. Alguém pode... Professor, pode ficar à vontade. O professor Emilson ele vai falar em uma outra palestra, então pode continuar a sua palestra. Para hoje vai ficar só o senhor mesmo. Todo o tempo, inclusive, dele. Reforçando o que a Letícia falou. Acho que é o professor Emilson. Álvaro, tá excelente a palestra, fica à vontade. Muito bom. Sequência. E a gente marca a minha para outro dia, com calma, tá? Fica tranquilo. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Emilson. Fique à vontade, professor. Tá, muito obrigado. Bom, aqui são as crateras de impacto brasileiras, né? E eu já vi na audiência aí várias pessoas que participaram dos estudos dessas crateras todas, né? Então, depois fique à vontade também para a gente bater um papo, vocês também intervirem e contribuírem aí na discussão. Está faltando uma que é super novinha, que fica bem aqui, que chama-se Nova Colinas, e o Marcos Vasconcelos, é um dos dois descobridores dela, mas ela não foi ainda nem sequer anunciada, e eu não tive tempo de colocá-la aqui também. Mas está no Maranhão, na bacia do Parnaíba, que é a bacia, viu, Ana Góes, é a bacia recordista em crateras de impacto no Brasil. Antes ela empatava com a bacia do Paraná, e agora ela passa a ter uma a mais, que é a bacia do Paraná. Então, estão aqui, né, todas as nossas estruturas de impacto conhecidas estão nessas duas bacias sedimentares. Não tem nenhuma nos terrenos mais antigos, nenhuma na bacia do Amazonas. Tem duas suspeitas, essa aqui nos terrenos cristalinos, né, pré-cambrianos ou mais antigos dos arredores de São Paulo, mas não está comprovada a origem, eu vou falar rapidamente dela. Essa aqui eu não vou falar, ela está na Bacia de Santos e foi descoberta por sísmica pela Petrobras, mas não tem muitos dados divulgados, então nessa palestra eu nem incluí porque não daria tempo. Então não vamos falar das outras que estão mostradas aí, mas Nova Colinas, o pouco que se sabe. Começando pela que foi descoberta primeiro, ou seja, a mais antiga, né, e também a mais antiga em idade até hoje, e a maior da América do Sul, que é o Domo de Araguainha. E aqui é uma imagem de satélite, mostrando o domo, os limites dele são um tanto erodidos, mas são bem visíveis aqui. Esse diâmetro é 40 quilômetros, o diâmetro máximo, né? E a primeira referência a ele foi feita por dois geólogos norte-americanos, também pioneiros no estudo de crateras, que estavam na época trabalhando para a NASA, e com base nas primeiras imagens de satélite do Landsat primeiro, né, que foi lançado na década de 70, eles encontraram essa feição circular e resolveram vir a campo para visitar, porque desconfiaram que era uma cratera de impacto. Nos mapas geológicos da época, isso era mapeado com uma dimensão bem menor, mais ou menos o centro dela era mapeado como intrusão alcalina, como existem várias aí na região oeste de Goiás, como Iporá, por exemplo, Amorinópolis e outras, né, que tem uma feição morfológica muito semelhante e também tem brechas associadas, mas brechas vulcânicas. E os geólogos do DNPM que fizeram o mapeamento na época, foi um mapeamento expedito, depois alguns da Petrobras, não conheciam absolutamente nada de crateras de impacto, então usaram a referência que eles tinham, que eram
crateras vulcânicas, ou nesse caso não era nem cratera, era uma intrusão vulcânica erodida na interpretação deles, né? Com possivelmente alguma coisa extrusiva, mas que havia sido erodido, deixando a raiz de um vulcão, que seria essa parte central. Então essa era a interpretação e esses eram os mapas da época, quando em 1973, está aqui, né, num artigo muito resumido, chama Cartas a Nature, né, é um artigo de uma página, eles publicaram aqui que havia 2 prováveis crateras no Brasil, com base em imagens, e eles tentaram visitar as 2, conseguiram visitar só Araguainha e não conseguiram visitar outra, que é a Serra da Cangalha, porque na época não tinha acesso, e eles acho que não tinham muito tempo, tentaram, não conseguiram, voltaram, mas coletaram amostras aqui e descobriram feições de deformação por impacto microscópicas em quartos. Bom, isso em 73. E isso passou meio despercebido aqui no Brasil, até que em 78 eu fui fazer o meu mestrado no INPE e estava atrás de um tema para desenvolver um projeto. E o meu orientador, o professor Gilberto Amaral, que foi professor na USP, depois na Unicamp também, já faleceu, ele falou, eu vi um artigo lá dos americanos, dizendo que tinha uma cratera meteorítica lá entre Goiás e Mato Grosso, tá? Pode ser uma coisa interessante para você estudar com imagem de satélite e tal. Eu achei muito legal a ideia, né? Super diferente, e lá fui eu, primeiro interpretar a imagem, e depois fui para o campo de Fusquinha. Eu comentei isso no início, que na minha época a gente fazia campo de Fusca, né? E esse é um exemplo. Fusquinha, que as estradas aqui eram muito ruins, nós fomos logo depois da época da chuva, quando começa a seca, então a maioria das estradas estava muito ruim, várias pontes tinham sido levadas pelas águas, né? Isso é muito comum aqui na bacia do Araguaia, o nível de água sobe muito na estação chuvosa e desce muito na estação seca. E tivemos uma dificuldade enorme, né, para andar por aqui, então tivemos que recorrer, inclusive, a emprestar cavalo de alguns fazendeiros lá. Quando a gente conseguia explicar o que estava fazendo e eles entendiam e não enxotavam a gente da fazenda, eles emprestavam até os cavalos para a gente percorrer. E o que eu encontrei lá me deixou de cabelo em pé, porque eu também nunca tinha visto nada semelhante. E a literatura disponível na época, nós estamos falando da década de 70, tá, gente? Então não tinha internet, não tinha portal periódico da CAPES, não tinha nada disso. A melhor biblioteca de geologia na época era da Geociência da USP, que ainda é uma das melhores, e lá não tinha quase nada de referência de crateras, né? No INPE tinha alguma coisa, porque é uma área especializada, mas em revistas de estudos planetários, de astronomia, aí eu comecei a me inteirar um pouco mais e tentar interpretar essas feições. Então aqui são exemplos dos charter cones, que a gente já falou, são muito comuns, mas a ocorrência é muito rara no Domo de Araguainha. Tem pouquíssimos locais onde elas ocorrem. Quando ocorre, você acha muitos. Mas, ultimamente, inclusive, o Gersino está aí presente, né? É bom que ele também ouça e corrobore isso. A gente tem um interesse muito grande em preservar essas amostras no local, porque o pessoal vai lá, quebra, leva. Então, quando você leva uma turma de graduação, e tem várias universidades que começaram a fazer isso nos últimos anos, como Brasília, como Goiás, Federal de Goiás, a professora Natália em Brasília, a professora Joana em Goiás, fazem excursões periódicas aqui, né, e essas coisas estão sumindo. Então a gente precisa ter o cuidado de observar, registrar com a câmera, mas não quebrar e nem carregar essas amostras, porque senão um dia desaparece. Aqui é uma brecha de impacto, a geologia está aqui, nós estamos numa área próxima à borda da bacia do Paraná, e o que acontece é que houve uma escavação e uma ascensão do centro dessa cratera, com uma resposta isostática da crosta, né? Isso foi tudo, primeiro, abaixado pelo impacto, e depois o centro levantou e as bordas falharam, com falhas de escalonamento, falhas lístricas, né? E preservaram toda a estratigrafia, que vai desde o embasamento cristalino, esse vermelhinho aqui, que é um granito tipo Serra Negra, depois alguns fragmentos de filitos do grupo Cuiabá, em volta do granito, tudo deformado, e depois as sequências basais da bacia do Paraná.
começando lá pelo Furnas, Ponta Grossa, Aquidauana, Passa 2 e assim por diante. Aqui são sedimentos quaternários. Então, a gente tem, na verdade, esse padrão de alvo, né, em inglês chama de bullseye, o olho do boi, mas, na verdade, seria um alvo, né, que são concêntrico, com toda a estratigrafia sequencial mostrada radialmente, né. Então, de fato, é um local muito bom para se fazer trabalho de campo em várias disciplinas. Não é só a questão do impacto, da deformação, mas tem estratigrafia, toda a parte de sedimentar. É um local maravilhoso e várias universidades estão fazendo isso. Aqui a gente tem algumas feições microscópicas, aquelas em grão de quartzo. Aqui nós temos rochas fundidas, foram completamente derretidas e misturadas com brecha, então os fragmentos mais claros são de rochas pré-existentes e esses mais vermelho escuro aqui são rocha fundida. E os conglomerados basais aqui dessas formações foram completamente quebrados, né, e soldados novamente no próprio local, eles não foram deslocados. Então a gente pega esses seixos aqui, eles estão todos falhados e ressoldados. Araguainha é a única cratera brasileira que tem uma idade muito bem feita, muito bem estabelecida, 254 milhões de anos, coincidentemente, essa também é uma idade de um outro evento de extinção em massa que ocorreu por volta de 252 milhões de anos, mas eu particularmente não acredito que Araguainha tenha uma relação direta com esse evento. Aqui está o trabalho que eu publiquei do meu mestrado, ele é de 81, mas o trabalho de campo foi feito entre 78 e 79, depois eu demorei um tempo para analisar as lâminas, terminar, tive o auxílio desses colegas que eram professores da USP na época, o Gaspar e a Maria Ângela. A Mariana está aposentada faz tempo, o Gaspar está em Brasília hoje. E alguns anos depois eu fui contatado por um grupo da Alemanha liderado por esse professor Wolf von Engelhard, que era a maior autoridade europeia em crateras de impacto, e ele queria visitar o domo de Araguainha. Então, em 1983, eu estava recém-ingresso na Unicamp, eu fui com eles para o campo, passamos 15 dias lá, coletamos várias amostras, e um dos trabalhos que eles publicaram é esse aqui, é a tese de doutorado de 2 alunos, e mais o orientador, que foi o von Engelhard, que era professor de Tübingen, Universidade de Tübingen, na Alemanha. Nem existe mais essa universidade, com a unificação acabou juntando e mudando de nome, né? E ele já morreu há alguns anos e morreu com 99 anos. Quando ele foi comigo para o campo aqui, ele tinha 70 e muitos anos, no calor mato-grossense, que o Gersino conhece bem, o Marquinhos também, o Emilson também. Ele era muito mais rápido que eu, ele subia os morros lá muito mais rápido que eu. O cara tinha 1,90 m, quase uma forma física invejável, né? Agora nós vamos mudar para o sul e vamos entrar no conjunto de crateras formadas nos basaltos da formação Serra Geral da Bacia do Paraná. Então aqui, o escuro, aqui é Araguainha, né, que está fora dos basaltos, e a cinza escuro é a formação Serra Geral na Bacia do Paraná, e aqui são as 3 crateras formadas em basalto. 2 estão muito próximas, que são Varjão e Vista Alegre, e uma está aqui no extremo sul, quase na divisa com o Uruguai. Elas estão entre as raríssimas crateras do planeta Terra formadas em rocha basáltica. E por que isso é importante? Porque a superfície de vários corpos planetários, as rochas que dominam são de composição basáltica. Lua é um bom exemplo e Marte também. Então essas crateras do Brasil podem e têm servido de análogos para o estudo de crateras de outros planetas. Então nós temos recebido aí estudantes de alguns países que vêm coletar amostras e vêm fazer análise, e muito do ponto de vista da astrobiologia. A última pessoa que eu acompanhei lá, uma pós-doc, ela estava interessada, ela é bióloga, ela estava interessada nessas rochas como substrato para o desenvolvimento de bactérias. Então, ela levou amostras desse basalto deformado pelo choque, e está cultivando as bactérias num ambiente super frio, etc., parecido com Marte, nessa preparação lá para as missões.
Aqui é um mapa geológico de um trabalho nosso, também com colaboração de alunos de mestrado e de graduação também. Aqui são as feições, brechas de vários tipos em basalto, rochas fundidas, cratercones em basalto foram os primeiros a serem descritos na Terra. Aqui as feições microscópicas, né, aquelas feições em pena. E tem uma idade aqui feita na França como parte da tese de doutorado de um brasileiro, o Helder, que datou em 123 milhões de anos, mas eu não tenho uma confiança total, porque a amostra que ele coletou foi praticamente fora da cratera, foi aqui, mais ou menos. E eu não esperaria que uma amostra que estivesse tão distante, né, tivesse a idade original do impacto, mas essa idade é compatível, né? A idade dos basaltos é 130 e poucos milhões de anos, a cratera é mais jovem do que isso, pode ser 123, mas eu gostaria de ver idades de rochas mais aqui do centro. Infelizmente está tudo muito empirizado, até hoje nós não conseguimos nada que desse para datar. A outra cratera fica no Paraná, a 100 quilômetros de distância de Varjão, que fica em Santa Catarina, né? E é de Vista Alegre, ela tem um pouquinho menos de 10 quilômetros de diâmetro, aqui são as brechas de impacto muito bonitas, feições microscópicas, cratercones, aqui brecha também, cratercone muito bem formado em basalto, como eu disse, só no Brasil eles foram descobertos, nessas duas crateras, a do sul não tem, e aqui tem uma placa explicativa que foi feita pela Mineropar, como eu disse, teve uma iniciativa do governo do estado do Paraná de declarar esse local, que é uma pedreira, onde essa brecha foi extraída e hoje está abandonada, para material de construção, e ali, como tem exposição muito boa dessa rocha, isso foi transformado num monumento, um patrimônio geológico do estado do Paraná, e me pediram para preparar o conteúdo dessas posters que são em material resistente, são colocados para quem visitar lá, escolas ou pessoas que estão passando, ter uma ideia do que eles estão vendo. O único problema é que eles acham que a cratera é isso aqui, né? Quando, na verdade, a cratera é tudo isso aqui. Essa é uma vista panorâmica tirada da borda dela, então, dessas montanhas aqui, exatamente, vendo todo esse diâmetro. Não temos idade, infelizmente, em ambas, tanto Varjão quanto Vista Alegre, e também Cerro do Jaral, nós temos no centro arenitos expostos, que são arenitos das formações subjacentes à Serra Geral. Então, nós estamos falando de Botucatu, Piramboia, é difícil separar o que é o que, porque estão tão deformados que as estruturas, a granulometria, enfim, as características originais já se perderam. E o mesmo acontece em Cerro do Jaral, lá no Rio Grande do Sul, que é uma estrutura, tem uma serra muito bonita, que é o Cerro do Jaral, é um local muito conhecido do folclore gaúcho, né? Tem histórias, músicas, lendas, porque é uma montanha bastante alta, né? Um gradiente, aqui a gente vê um modelo digital de elevação, é um gradiente bastante alto naquele pampa super plano, né? Como a gente vê nessa foto panorâmica. E as rochas aqui, que é a parte central da estrutura, são arenitos que foram transformados pelo impacto, né? Pela pressão em quartzitos. Tá? E muito resistentes à erosão, e por isso formam essas montanhas que chegam até 120 metros de gradiente topográfico em relação às partes mais baixas. E aqui, recentemente, em 2019, finalmente, depois de anos e de centenas de lâminas, nós conseguimos achar algumas das feições microscópicas, como PDF, graças aí à experiência do professor Uwe Reimund, que tem sido parceiro nosso, colaborador nosso, e agora, alguns anos atrás, se mudou para o Brasil. Ele é um alemão, ele se aposentou no Museu de História Natural de Berlim e prestou um concurso, foi para a Universidade de Brasília e é professor lá, mas antes disso tudo ele já estava trabalhando em projetos nossos, Serra da Cangalha, Riachão, que eu vou falar em seguida, e agora também Cerro do Jaral. E ele que encontrou essas feições que são raríssimas, apesar dessas rochas estarem bem deformadas, o tipo de feição que a gente acha não é comprobatório, é indicativo. Então, em apenas um local e em algumas amostras nós achamos as feições comprobatórias.
Aqui é só para dizer que elas são análogos, né, para estudos planetários, eu já mencionei, e então eu vou pular para a Bacia do Parnaíba, e aqui então são 4 crateras agora, nós temos Nova Colinas, com 5 quilômetros de diâmetro, que está um pouquinho a nordeste de Riachão, que por sua vez está um pouquinho a nordeste de Serra da Cangalha. E depois aqui no Piauí tem São Miguel do Tapuio, que é esta, né? Então vamos ver, cada uma delas são todas formadas em arenitos, predominantemente em arenitos. Serra da Cangalha, ela tem uma feição morfológica muito bonita, dentre as crateras brasileiras é a mais bonita, ela tem esse centro aqui, muito destacado na topografia, e isso não é apenas uma feição original da formação da cratera, mas é também uma resistência à erosão diferencial desses arenitos aqui, que foram, sob pressão, transformados em quase quartzitos, né? E são muito resistentes, então tudo isso foi se erodindo e restou essa coroa bem elevada, aqui é uma vista de um avião, vocês veem que tem um gradiente, aliás, um dos locais mais difíceis da gente chegar. Os nossos companheiros aí de jornada, né, Marquinhos, Ana, conhecem bem essa subida aqui, porque é de matar qualquer um, e isso porque a gente consegue subir por um local em que há uma abertura desse círculo central, que aqui as paredes são praticamente verticais. É impossível, dá para subir, mas subir aqui pelo lado, né? E para entrar aqui de baixo, a partir dessa estrada, tem um local em que flui uma drenagem de uma pequena bacia que drena todo esse interior da estrutura. Aqui são dados do modelagem feito pelo Marquinhos, infelizmente não vai dar tempo de entrar em detalhe, mas é um método de matemático, né? Por programa de computador, que a gente consegue reproduzir a formação de crateras, e é muito usado no mundo todo, e aqui no Brasil foi pioneiramente utilizado pelo Marcos Vasconcelos, no doutorado e depois no pós-doutorado dele, para modelar algumas crateras brasileiras, e depois a gente vem usando isso junto com o Emilson e outros alunos aí nas crateras da Bacia do Paraná também. Nós não temos a idade dessa estrutura, nem desta aqui, que é Riachão. Aliás, nenhuma das 4 da Bacia do Parnaíba a gente tem idade. Riachão é pequeno, está bem erodido, também foi muito difícil achar as feições comprobatórias, né? Estão aqui os PDFs, mas nós demoramos bastante, foi a dissertação de mestrado da Mariana, uma ex-aluna nossa, mas ela foi descoberta, na verdade, visualmente por astronautas da NASA que estavam orbitando a Terra numa missão conjunta com a então União Soviética, né, era a missão Apollo-Soyuz, e eles fotografaram isso, falaram, deve ser uma cratera, e passaram isso para um geólogo especialista em cratera da NASA, e esse geólogo veio para o campo. Isso foi anos depois daquela tentativa dos 2 outros americanos que chegaram em Araguaína e tentaram ir para a Serra da Cangalha. Esse geólogo americano foi para a Serra da Cangalha e para Riachão, e escreveu uma tese de doutorado onde ele apresentava algumas evidências não comprobatórias. Então, deixava alguma dúvida. E aí a gente resolveu estudar em mais detalhes, já cerca de 12 anos atrás nós conversamos, né, com alunos aí da Unicamp, e a professora Ana Góes, que também está participando aí dessa palestra, e conseguimos avançar bastante, estabelecer mapas geológicos, estabelecer as feições de impacto, a estratigrafia e tudo mais. Depois, mais recentemente, uma estrutura que já era conhecida como estrutura circular, mas ninguém sabia a origem, nós também estudamos, foi objeto do mestrado da Grace, que também está aí nos assistindo, e que a Ana participou, o Marquinhos participou, dessa caracterização geológica, geramos mapas, descobrimos aí as evidências, né, de feições de deformação, também não temos idade, mas aqui tem um recobrimento da bacia são-franciscana, né? Então nós temos sedimentos de 2 bacias aí coincidentes, Parnaíba por baixo, recoberta pelas formações da bacia de São Francisco, São Franciscano, né? E ainda uma cobertura cenozoica que é não deformada, que está cobrindo tudo. Então, nós temos só parte da cratera exposta. Essa parte aqui está parcialmente coberta
por essas formações mais jovens e não deformadas. Tem muitos chatercones lá, vários locais de ocorrência de chatercone, brechas lindíssimas em arenito, né? E as feições microscópicas que a gente já falou. São Miguel do Tapuio é uma estrutura enigmática por décadas. Ela já havia sido descrita na época do projeto Radam Brasil, no começo dos anos 70, e, como sempre, supunha-se uma intrusão ígnea não aflorante por baixo dos sedimentos da bacia do Parnaíba, e ficou assim nos mapas, né? E várias pessoas tentaram achar evidências de impacto aqui, várias mesmo. Eu mesmo participei de 2 viagens ao campus que foram infrutíferas, até que em 2017, junto com o Marcos Vasconcelos, nós fomos até o local e depois de vários dias, no último dia, e eu já não aguentava mais, eu não estava conseguindo caminhar, falei, Marquinhos, vai você lá, porque esse é o último afloramento, nós vamos embora no dia seguinte, a gente estava programado para ir embora. O Marquinhos foi lá junto com o Mateiro, que nos auxiliou e nos guiou, porque senão isso aqui é um labirinto, sem um guia a pessoa não consegue entrar e sair daqui, e voltou com algumas amostras que, surpresa, surpresa, eram brechas, né, muito interessantes. Fizemos lâminas na volta aqui a Campinas e pimba, estão lá as feições de comprovação por impacto, né? Aqui, essas fotos são do Uwe Reimund, que nos auxiliou nessa identificação. Então, aqui temos mais uma cratera, e a segunda maior do Brasil, porque Araguainha tem 40 quilômetros, São Miguel do Tapuio tem 20 quilômetros, ou quase 21, na verdade. Houve várias tentativas de dissertações de mestrado, doutorado lá do Ceará, mas que não conseguiram chegar a uma conclusão, e a gente finalmente conseguiu. E, por último, muito recentemente, Nova Colinas, né? Está aqui a estrutura, também na bacia do Parnaíba. Nova Colinas é o nome da cidadezinha aqui perto. A gente normalmente nomeia as crateras de acordo com o município, a cidade mais próxima. Está aqui, ela era mapeada já nos mapas da CPRM, mas sem uma origem determinada. E o que a gente viu aqui é uma imagem de aerogeofísica, sinal analítico da magnetometria, mostrando essa auréola muito bem caracterizada. Foi a primeira coisa que chamou a atenção. Isso aqui é um dos mapas publicados em papel pela ANP, e ao bater o olho aqui, na verdade, não fomos nós, foi um pessoal da Austrália que estava com acesso a isso e falou, tem uma estrutura muito interessante lá, é bom vocês checarem, né? E aí, na época que foi o ano passado, meados do ano, agosto, se não me engano, estava programado para ir o Uwe Reimund, o Marquinhos e eu. Mas eu, infelizmente, tive problema de saúde, começaram lá e estou ainda lidando com esses problemas, faz mais de um ano, eu não pude ir para o campo com eles, e eles trouxeram as rochas, e era para ter aqui uma foto, e eu estou vendo que não tem. Desculpem. Aqui era para aparecer as feições microscópicas que foram identificadas aí pelo Uwe. Isso não está publicado ainda, mas não é por isso que eu não coloquei. Na verdade, eu coloquei e provavelmente não salvei na hora, então ficou assim, fico devendo essa. Depois eu vou deixar disponibilizado essa palestra em PDF e aí eu completo, vocês vão poder ver isso depois. E Colônia, nosso último destino aqui, é uma estrutura também enigmática, conhecida desde a década de 60, um professor de geofísica da USP, um sueco, chamado Hans Kohler, ficou sabendo dessa estrutura. Ela fica no município de São Paulo, mas numa área periférica que fica a 45 quilômetros do centro de São Paulo, já praticamente na Serra do Mar. Aqui a gente já vê uns pedacinhos da Serra do Mar. E uma depressão, é claro que aqui tem um exagero vertical para acentuar a depressão, mas a depressão é muito visível, aqui está ela sem exagero vertical, visto por uma altimetria por radar. Aqui um mapa geológico feito pelo professor Ricomini, lá da USP, também na década de 80, né? E depois foi publicado um trabalho que eu sou coautor, já mostrando alguns indicadores, como essa seção sísmica, que nós conseguimos fazer com o auxílio lá do colega Renato, do IAG, da USP, né? Uma sísmica de campo, bem rudimentar, mas que já mostrou o preenchimento
dessa estrutura com sedimentos lacustres, né, que a gente já conhecia em superfície, mas aqui embaixo 2 camadas que nós interpretamos como sendo de possivelmente brechas de impacto e o embasamento cristalino brechado in situ, que tem propriedades sísmicas diferentes. A gente conseguiu estabelecer esses layers e, o mais importante de tudo, estabelecer espessuras aproximadas, porque nós estamos há anos tentando conseguir dinheiro de projeto para fazer uma perfuração profunda aqui no meio, custa caro, né? Aqui é uma área urbana que invadiu o interior da cratera e hoje é um problema sério, porque isso inunda todo ano. Então, essa parte aqui dessa vila, né? Na verdade é uma mini cidade, moram mais de 30 mil pessoas aqui hoje, entre Colônia, que é o núcleo mais antigo, e Vargem Grande, que é esse mais novo, que na verdade é uma invasão que acabou virando cidade, né? E essa parte aqui foi a última a ser ocupada e, infelizmente, quem comprou ou ocupou um terreno aqui, todo ano tem que enfrentar a inundação. Agora, a Prefeitura de São Paulo está tentando remover essa população daqui, tem um projeto de construção de prédios nas áreas mais altas para tentar tirar esse pessoal daqui. E é um problema sério. Inclusive, é um local que não é nada seguro a gente fazer trabalho de campo, mas nós temos conseguido. E aqui está a nossa última vitória parcial, que foi obtida por essa colega aqui, que é uma francesa, Marie-Pierre Ledru, que passou um bom tempo aí na USP, depois em Brasília, lá no escritório de uma agência francesa, e agora voltou para a França, mas ela, na época, conseguiu 400 mil euros de um banco francês, o BNP Paribas, de um fundo para conservação ambiental que eles têm, para a gente fazer um estudo de paleoambientes desses sedimentos, que é a área da Marie-Pierre, e a professora Frésia e vários alunos da professora Frésia também participam na parte de microfósseis, né, de pólens, etc. E eu participo aqui da parte de cratera, junto com o Marcos, junto com o Uwe Reimut, o professor Ricomini também faz parte. É uma equipe grande e a gente já apresentou 2 vezes a proposta para organismos internacionais para tentar conseguir R$1,5 milhão de reais, a última cotação que a gente tem, para fazer um furo de 400 metros e tentar chegar até o embasamento não deformado, ou seja, atravessar todas as sequências. Isso se formou no embasamento, mas tem um preenchimento aí terciário e quaternário, né? E parte disso é conhecido por essa amostragem que chegou a 50 metros de profundidade, que foi o dinheiro que a gente tinha. Não deu para usar todo o dinheiro na sondagem, né? Que foi contratada uma empresa que está aqui, empresa até de Campinas, mas uma boa parte do dinheiro teve que ser gasto em outras coisas, equipamento, viagem da equipe francesa, etc. Então, o que sobrou deu para furar 50 metros. Aqui está a professora Frésia, mas esses 50 metros são de extrema importância para os estudos de paleoambientes que elas estão fazendo. Para nós, da parte de cratera, que eles não têm muita utilidade agora, mas a gente espera chegar lá no fundo. E eu vou terminar com esse cartunzinho aqui, que é antigo, é de 98, mas que eu acho que traduz bem, né, o que está se tentando fazer em termos de prevenção, que é esse suposto diálogo entre 2 dinossauros, né? Um deles tentando convencer o outro que tem que desenvolver uma tecnologia para desviar asteroides antes que seja tarde demais, e atrás dele está vindo aqui o asteroide de Chicxulub, né, que tinha 16 quilômetros de diâmetro. 16 quilômetros. Então, você imaginem o tamanho dessa pancada, né? E com isso eu termino. Agora eu vou pedir licença para botar um slidezinho a mais que eu acabei esquecendo, só para dar uma mensagem que eu acho importante para os estudantes. Deixa eu tentar inserir aqui. É bem rapidinho, se vocês me permitirem. Tudo bem, né? Eu estou fazendo aqui. Sim. Deixa eu ir pelo método mais fácil. Vamos ver se eu acho a foto que eu quero, que está aqui. Esta aqui.
Vocês estão vendo? Sim, professor. Tá. Bom, essa senhora aqui é a Rosali Lopes. É uma brasileira que trabalha na NASA e ela tem uma história muito interessante que eu acho que pode servir de modelo, né, para as pessoas que têm interesse, que gostam desses temas de geologia planetária. Ela é do Rio de Janeiro e quando era mais jovem, né, adolescente, criança, ela sonhava em ser astronauta. Como ela não ia conseguir ser astronauta naquela época no Brasil, nós estamos falando da década de 60, 70, né? Ela decidiu estudar astronomia no Rio de Janeiro. E quando estava no meio do curso, ela conseguiu uma bolsa para estudar astronomia na Inglaterra. Então, ela foi para Londres, no University College, e lá concluiu o curso de astronomia e fez um doutorado em geologia, em vulcanologia, mas focando em outros planetas. Na época estava se começando a estudar atividade vulcânica em outros corpos planetários, né? Um dia toca o telefone lá onde ela trabalhava, no laboratório, era uma pessoa dos Estados Unidos, da NASA, tentando falar com o orientador dela de alguma colaboração, de alguma informação de projeto. Quando ele se identificou, ela reconheceu o nome e falou: olha, eu estou terminando o doutorado e eu gostaria muito de trabalhar na NASA. Aí a pessoa do outro lado falou: nós temos aqui uma vaga com o seu perfil, tá? Olha, se inscreva. Era uma vaga de pós-doc, uma bolsa, né? Que na verdade lá é um salário bem razoável, só que por tempo limitado. E ela se inscreveu, foi contratada, passou 4 anos com essa bolsa e em seguida foi contratada para continuar trabalhando e está lá há mais de 30 anos. Então ela fez a carreira praticamente toda dela fora do Brasil. Ela é razoavelmente conhecida, principalmente nos últimos 2, 3 anos, e agora, ultimamente, ela tem sido, quase toda semana, ela tem um pedido para fazer lives de vários, principalmente o pessoal de astronomia, de astrofísica, tem convidado ela, mas nós a convidamos, ela aceitou fazer uma das palestras magna do ano que vem no Congresso Brasileiro de Geologia. Eu trabalhei com ela nesse período que eu passei na NASA, foi entre 2018 e 2019. Eu trabalhei em Titã, que é um projeto que ela está coordenando grande de astrobiologia, mas eu trabalhei com a parte de crateras. Eu queria mostrar essa imagem apenas... e aqui atrás tem um protótipo de um dos rovers de Marte, né? O Spirit, o gêmeo dele, a gente vê as câmaras, né? Aqui é o braço, ele está aqui atrás, a gente não vê bem. É um protótipozinho que fica numa espécie de museu lá do Jet Propulsion Lab, o laboratório de propulsão a jato da NASA. E a ideia de eu mostrar é justamente que eu acho que isso deve servir de estímulo para quem gosta, porque quando a gente é determinado a fazer alguma coisa, como a Rosali foi, né, e obviamente competente e insistente, né, perseverante, a maior parte das vezes consegue. Então, ela conseguiu não ser astronauta, mas realizou o sonho e é uma das pesquisadoras de maior destaque da NASA e da área de geologia planetária, e é editora de uma das principais revistas dessa área, que é a Icarus. Ela é editora-chefe dessa revista. Então era isso, gente. Muito obrigado.